Eu nunca imaginei que a minha vida ia virar de cabeça para baixo por causa de um personal trainer. Mas foi exatamente isso que aconteceu com a Luísa, minha esposa, e o Miguel. O que começou como uma rotina de academia virou a maior traição que eu poderia imaginar e também a minha maior vingança. Eu me chamo Ivo, e na época eu e a Luísa estávamos casados havia 7 anos. A gente se dava bem, ou pelo menos era o que eu achava. Ela trabalhava home office, eu tinha meu emprego estável, e tudo parecia tranquilo. Um dia, ela decidiu que queria emagrecer um pouco depois das festas de fim de ano e contratou um personal trainer chamado Miguel. Ele ia na nossa casa 3 vezes por semana. No começo, eu até achava bom, porque a Luísa estava animada, cheia de energia. Ela falava dele o tempo todo: "O Miguel é ótimo, Ivo, ele motiva demais." Eu sorria e dizia que era bom mesmo. Mas com o tempo, percebi que ela ficava mais vaidosa, demorava mais no banho depois das aulas, e o celular vivia vibrando com mensagens. Uma noite, quando ela estava no banho, olhei rápido e vi umas conversas que não deixavam dúvida: "Corações, saudade, não vejo a hora de te ver de novo." Meu mundo desabou ali mesmo. Não consegui dormir aquela noite. Fiquei pensando em 1000 coisas, mas decidi que precisava de provas concretas antes de confrontar. Comecei a prestar mais atenção. Notei que nas terças e quintas, dias que o Miguel vinha, a Luísa inventava que ia fazer hora extra no trabalho ou encontrar amigas. Mas eu sabia que não era verdade. Um dia, fingi que ia viajar a trabalho e voltei mais cedo. Estacionei o carro na rua de trás e esperei. Não demorou muito, vi o Miguel chegar, entrar em casa como se fosse dono, e as luzes do quarto se apagarem. Fiquei ali no carro, com o coração apertado, sem acreditar no que estava vendo. Quando ele saiu, 2 horas depois, a Luísa o acompanhou até a porta e deu um beijo de despedida que não era de aluno e treinador. Naquela hora, senti uma raiva que nunca tinha sentido antes. Decidi que não ia explodir tudo de uma vez. Queria entender até onde aquilo ia e, principalmente, queria pensar numa forma de fazer os dois pagarem sem sujar minhas mãos. Comecei a pesquisar sobre o Miguel. Descobri que ele tinha um ginásio pequeno, daqueles de bairro, onde dava aulas coletivas e atendia vários clientes. O lugar vivia cheio, porque ele era carismático e sabia vender bem o próprio peixe. Foi aí que uma ideia começou a nascer na minha cabeça. Eu sempre gostei de malhar, tinha feito curso de educação física anos atrás, mas nunca usei profissionalmente. Pensei, por que não abrir meu próprio ginásio? E se eu abrisse bem na frente do dele? Comecei a planejar tudo em segredo, usando as economias que a gente guardava para reformar a casa. A Luísa nem desconfiava. Aluguei um ponto comercial exatamente do outro lado da rua do ginásio do Miguel. Era perfeito, quem saísse de lá via o meu na cara. Contratei 2 amigos antigos, o Lucas e o Gabriel, que também eram instrutores, para me ajudar. A gente reformou rápido, comprou equipamentos novos, e eu investi pesado em divulgação nas redes sociais. Ofereci o primeiro mês grátis para quem migrasse de outra academia, sem citar nomes. Mas o boca a boca correu rápido. Muitos alunos do Miguel começaram a aparecer, dizendo que estavam cansados das aulas lotadas ou dos preços altos dele. Em menos de um mês, meu ginásio estava bombando. O do Miguel, que antes tinha fila na porta, começou a ficar vazio. Eu via ele da janela, olhando para o meu lado com cara de quem não entendia o que estava acontecendo. A Luísa começou a perceber que algo estava errado. O Miguel mandava mensagens desesperadas, dizendo que estava perdendo clientes do nada. Ela me contava, achando que eu ia sentir pena. Coitado do Miguel, Ivo, o ginásio dele tá vazio. Eu fingia surpresa e dizia que o mercado era assim mesmo, concorrência. Mas por dentro eu estava adorando cada segundo. Um dia, uma aluna antiga do Miguel, a Letícia, veio treinar comigo e comentou na frente de todo mundo: "Aqui é bem melhor, o professor é mais atencioso e não fica paquerando as alunas casadas como o outro fazia." Todo mundo ouviu. A notícia correu, e mais gente abandonou o ginásio dele. O Miguel começou a postar coisas nas redes, tentando se defender, mas só piorava a imagem.
Chegou o dia em que não dava mais para Luísa fingir. Ela chegou em casa nervosa, dizendo que o Miguel tinha terminado tudo porque não aguentava mais a pressão e precisava focar no trabalho. Eu perguntei calmamente o que tinha acontecido entre eles. Ela empalideceu, tentou negar, mas as lágrimas entregaram tudo. Chorando, confessou que tinha se envolvido com ele, que foi um erro, que me amava. Eu ouvi em silêncio, sem gritar, sem brigar. Só disse que já sabia há meses, que tinha visto tudo, e que a traição dela tinha custado caro para o Miguel. Ela perguntou o que eu queria dizer com isso. Eu respondi: olha pela janela amanhã de manhã. Naquela noite, ela mal dormiu, e eu também não, mas por motivos bem diferentes. No dia seguinte, coloquei uma faixa enorme na frente do meu ginásio: bem-vindos ex-alunos do ginásio do outro lado. Aqui respeitamos casamentos e famílias. Foi o golpe final. O Miguel fechou as portas naquela mesma semana, não aguentou a vergonha e a falta de clientes. A reputação dele acabou, ninguém mais queria treinar com um cara que traía maridos e perdia tudo por causa disso. A Luísa ficou arrasada, perdeu as amigas que souberam da história, e o respeito de todo mundo que frequentava os dois ginásios. Ela pediu perdão 1000 vezes, disse que ia mudar, mas eu já tinha decidido, separei os bens e pedi o divórcio. Hoje meu ginásio está maior do que nunca, e eu nunca me senti tão forte. A traição dela me destruiu por um tempo, mas no final me transformou no meu melhor versão.